Sobre genômica. Muito bom. Eu vou contar para vocês a história dos projetos Genoma, né? Houve uma época em que a gente não tinha o genoma humano sequenciado e nem de muitos outros organismos. Hoje é difícil a gente achar um organismo não sequenciado. Claro, eu consigo lembrar de alguns, mas durante esses anos todos eu ficava dando um exemplo na prova, né? Assim, considere o genoma do selacanto, que eu não tinha sido sequenciado ainda, mas aí sequenciaram. Aí eu falava assim, o genoma do ornitorrinco, aí sequenciaram o genoma do ornitorrinco também, né? Então tem bastante. Um dia eu vou passear com vocês para um site onde tem toda a taxonomia dos organismos que tem sequência, né? E vou mostrar para vocês como achar qual organismo do seu clado predileto está sequenciado ou não, né? Então, sei lá, você gosta de peixe? Será que a carpa está sequenciada? Tem genoma completo da carpa, né? Planta também, você pode querer arroz, milho, é, trigo, essas coisas todas têm sequência também. Mas tem alguns organismos que ainda não têm sequência. Mas quando tudo isso começou, o pessoal falou assim: bom, vamos fazer aos poucos, né? O nosso objetivo é o genoma humano, mas vamos escolher alguns organismos como organismos modelo, né? Que a gente vai sequenciar aos poucos, estudar o genoma, desenvolver técnicas, aperfeiçoar e testando as técnicas que a gente acha que são boas, e aí a gente vai prosseguindo. Então, a história que eu vou contar aqui para vocês, ela começa com um organismo que eu não pus aqui, mas muito importante, porque produz pizza e produz cerveja, que é a levedura, né? A levedura sequenciada foi a Saccharomyces cerevisiae e nem se foi feita muita festa com o genoma dela, não. O pessoal já estava partindo para outros organismos. E aí, um organismo que é muito usado na biologia, principalmente o que a gente chama de developmental biology, biologia do desenvolvimento, é o Caernorhabditis elegans, também conhecido como C. elegans. Ele é um verme que tem muitos mutantes ao longo do desenvolvimento dele, né? Então, se hoje a gente estuda muito os genomas, os genes, a biologia molecular, né? Antigamente a gente aprendia muito com genética, com mutantes, né? Tinha um mutante que não andava para a direita, descobria como é que fazia para andar para a direita, né? E assim por diante. Mas a outra particularidade interessantíssima do C. elegans é que ele é um verme totalmente transparente e tem um pessoal com muita paciência que seguiu desde o embrião de uma célula, duas células, quatro células, oito células, 16 células, até a origem do bicho inteiro, né? Então eles sabem a ventosa descende de qual célula, né? Então todo o desenvolvimento dele é seguido por quem trabalhou com ele e tal. O genoma do C. elegans ele foi sequenciado. Será que eu vou errar o ano? Eu acho que era 93. Eu sei que eu estava num simpósio de cromatina com todos os grandes especialistas de cromatina, quando eu estava estudando nos Estados Unidos. Eu conheci todo mundo lá. E no último dia de manhã, eles fizeram um simpósio sobre genoma e veio o cara do C. elegans para anunciar que eles tinham acabado o genoma do C. elegans. Uma palestra muito interessante, importante, mas bem descritiva, né? O C. elegans tem esses genes, aqueles genes e tal. Ele estava descrevendo todo o genoma do C. elegans e eu cheguei a compartilhar dessa história aí.
mas eu cheguei a compartilhar de umas outras que eu vou contar para vocês, são muito interessantes. Arabidopsis thaliana é a planta da mostarda, é um organismo modelo também, mas não foi colocado como organismo modelo nessa história aí, né? Então, era Saccharomyces cerevisiae, partiu-se para o C. elegans, a Arabidopsis thaliana foi feita à parte, mas aí a próxima meta era o genoma da Drosophila. O genoma da Drosophila tem 1/3 do tamanho do genoma humano, né? Então, a ideia era especializar as técnicas e tudo mais para poder chegar no genoma humano. Então, esses organismos modelo foram escolhidos como metas intermediárias. E aí a ideia era chegar no genoma humano. Tudo isso era feito com a liderança do Instituto de Energia dos Estados Unidos, o National Institute of Health americano, e era um projeto financiado pelo governo americano, mas envolvia todas as universidades, tinha universidades da Inglaterra também, o mundo todo interessado, o Japão também estava participando e tudo mais. Então, era um genoma científico da comunidade científica internacional, beleza. Estava sendo liderado por um cara que era o Craig Venter, né, que era o líder do projeto lá no NIH, e aí, de repente, ele saiu do instituto, bem na época que já tinha feito o genoma do C. elegans, né, e ia começar a ser feito o genoma da Drosophila, né. Deixa eu ver meu próximo slide aqui para mostrar para vocês como é que isso aconteceu. Bom, é assim, você, quando vai sequenciar um genoma grande, principalmente naquele tempo, a tecnologia era sequenciar aos pedaços, né? Então, como é que eram esses pedaços? Então, a gente tinha uma abordagem que vinha sendo usado nas universidades, que era a clonagem hierárquica, né? Essa clonagem hierárquica funcionaria assim: você tem o cromossomo, né? Você cortava o cromossomo, né? Se usava antigamente passar o DNA numa seringa, depois começou a se usar sonicadores para cortar o cromossomo. E esses pedaços do cromossomo, mais ou menos de 150 mil pares de base, eles eram clonados num vetor que era desenvolvido na época, que era o Bacterial Artificial Chromosome, BAC. O BAC é basicamente um elemento que se transfere de uma bactéria pela outra. Não sei se vocês conheceram o elemento R, o elemento F' na genética, mas é um elemento grande, circular, né? É como se fosse um plasmídio, mas bem grande. Então, você conseguia colocar pedaços de DNA humano grandes lá, né? Beleza. E aí teve um cara, eu nunca acho essa foto, eu tive já essa foto comigo. Tem um cara que pegou esses baques, né? O DNA humano que foi clonado nos baques, e ele cortou com uma enzima de restrição. Não é enzima de restrição RIND3, mas é parecida com ela. Ele cortou com essa enzima e fez géis, né? Ele tinha milhares de baques ali, é, que, né, representando pedaços do genoma humano. E aí ele pegava o primeiro e o cara que era mais parecido com ele, bem parecido com ele, e colocava lado a lado no gel. Aí depois ele achava um que era parecido com o segundo, um que era parecido com o terceiro. Então, com essas comparações de baques digeridos por RIND3, ele conseguiu montar um mapa físico, que a gente chama. Eu tinha esses pedaços aqui clonados, tá certo?
né? E ele sabia que esse pedaço, esse baque aqui, né? O que tinha nesse baque aqui era muito parecido com o que tinha no primeiro. O terceiro com o segundo, né? Então ele ordenou os baques todos. Claro que tinha que ser um laboratório só, né? O cara que fez, tal, tarará. Ele fez toda a ordenação dos baques do genoma humano que estava sendo feito nas universidades. Beleza. Isso foi feito para o C. elegans, né? Ia ser feito para a drosófila e foi feito para os humanos. Beleza. A drosófila que tem uma historinha que eu tenho que te contar aqui daqui a pouco. Então, o que que eles planejaram e foi usado na levedura e foi usado no C. elegans? Esse baque aqui é muito igual ao segundo, então o segundo era jogado fora, né? O terceiro era muito parecido com o primeiro também, era jogado fora. Então eles só pegavam um baque que tivesse o padrão de bandas, né? Você corta isso aqui com enzima de restrição e compara. Eles só pegavam um baque que tivesse, teoricamente, um recobrimento de 20% com o anterior. Então, o cara ordenou, eles tiraram os caras muito repetidos para não gastar dinheiro à toa, né? Porque imagina, toda essa sobreposição que você tem aqui, ó, né? Você vai sequenciar duas vezes, né? Então, não. Você sequencia esse que está em preto e depois esse que está em preto joga esses três fora, tá? Então, isso aqui é o mapa físico e a escolha dos baques que iam para sequenciamento. Então, isso estava sendo feito já nos organismos modelo, na levedura, no C. elegans, ia ser feito na drosófila. E aí, o que ia acontecer? O BAC ia ser enviado para os centros de sequenciamento, né? Lá no centro de sequenciamento, o BAC ele era cortado fisicamente, não é por enzima de restrição. Olha esse detalhe, por exemplo, tá vendo? Esse pedacinho aqui está recoberto com esse, porque foi um corte físico. É igual você pegar um monte desses caras aqui e rasgar, né? Então você vai ter recobrimentos, beleza? Esses pedacinhos aqui eram clonados num fago chamado M13. É um fago pequenininho, fácil de lidar. E aí, esses caras é que iam para o sequenciador, tá? Os M13 eram do tamanho de um plasmídiozinho, você extraía a forma replicativa dele e simplesfita e facilitava isso, né, para o sequenciamento, punha um primer e sequenciava com sequenciamento de Sanger, aquele do capilar, né? Beleza. Então você tinha possibilidade de recobrimento aqui, né? E aí você colocava isso num computador, lá mesmo no laboratório que pegou, punha no computador, e aí você juntava essas partes todas aqui assim, né? Tá certo? Pelos recobrimentos e construía essa parte aqui e devolvia para a central de montagem do genoma, aonde os caras iam pegar o primeiro, o segundo, conectar até formar o cromossomo 1, cromossomo 2, né? Então isso aqui se chama-se shotgun, né? Você tem, na verdade, um mapa físico e aí depois aqui você corta ele em pedaços e junta. Beleza. Só que aqui eu tenho uma coisa para falar para vocês, que é uma coisa que foi feita na levedura, foi feita no C. elegans e ia ser feita na drosófila, que é a quantidade de sequências que ia fazer, né? Fala aí para mim um álbum de figurinha que vocês já colecionaram na vida. Vocês não são dessa época? Quando vocês eram pequenos, teve álbum de figurinha? Que agora já não, a gente não vê mais, né? Vocês colecionaram algum álbum de figurinha? Eu colecionava de Pokémon. Pokémon, beleza. Na época de vocês, era proibido ter figurinha rara, né? É proibido, as empresas eram processadas e tal. Na minha época, não. Na minha época, você precisava comprar um monte de figurinha para conseguir preencher o álbum. Você trocava algumas, né? Mas era raríssimo você conseguir. Você tinha que comprar muita figurinha. Na época de vocês, elas são aleatórias, mas sempre proporcionais, né? Assim, tem lei até para isso. No Pokémon, acho que já pegou essa lei. Então, o que que a gente sabe é o seguinte: se você tiver um álbum de figurinha, né?
e ele tem 300 figurinhas, beleza? Se você comprar 10 vezes mais, logo no primeiro dia, né, e não for viciado os pacotinhos, você deve ficar muito próximo ou preencher o álbum, tá? Então, essa proporção aí de 10 vezes mais, né, a gente chama isso de profundidade, né? Quantas vezes mais de cobertura, na verdade, de cobertura, né? Quanto que a gente a mais a gente ia sequenciar para garantir. Então, o que, que foi combinado? Que quando isso aqui chegava, sei lá, em Washington, né, eles iam clonar isso aqui em M13, né? E aí iam começar a sequenciar, até produzir 10 vezes, aqui não está bem representado, até produzir 10 vezes o número de bases que eles receberam, tá? Então teria uma cobertura de 10 vezes. Na verdade, eu falei errado, eles não montavam isso aqui, não. Eles mandavam para a central rodava um programa chamado Fred Frapp, e o FRAP juntava isso aqui, né? E montava isso aqui. Então, o combinado era isso. Chegava um DNA para você, ele tem 150 mil pares de base, você vai produzir de fragmentos 10 vezes mais 150 mil. Você vai produzir 1.500.000 bases, tá? Então, era para cada molécula que você recebia. Esse cara recebeu lá no Japão essa molécula aqui, ele produziu também de material sequenciado 10 vezes o tamanho desse cara. Era o combinado, tá? Uma cobertura de 10 vezes para você fazer a montagem do genoma. Esse protocolo foi bolado, foi feito com a Saccharomyces cerevisiae, foi feito com o C. elegans. E aí, quando se estava indo para o genoma da Drosophila melanogaster, o Craig Venter, que era o líder do projeto, sai do NIH, né? E vai formar uma companhia privada lá perto de Washington. Ele se associa com a fábrica que fazia os sequenciadores mais poderosos do mundo. Só ele tinha o sequenciador mais poderoso do mundo. Ele tinha 200 máquinas sequenciadoras numa fábrica. Ele tinha máquinas que preparavam os plasmídios, tinha os funcionários treinados ali que ficavam trabalhando o dia inteiro com esses sequenciadores. Era uma indústria de sequenciamento chamada Celera. Celera de acelerado, né? E tal. Aí ele fez essa firma. E aí a universidade ficou meio cabreira com isso, né? Porque o líder do projeto sai, forma uma firma de sequenciamento, a situação começou a ficar meio crítica. Aí era a vez do genoma da drosófila, né? Os cientistas que trabalham com drosófila são os grandes geneticistas, vocês devem saber disso, né? E eles estavam se preparando para sequenciar a drosófila. Treinaram as equipes, né? Aplicaram para o dinheiro e tal, estavam se preparando. Quando um dia chega no escritório, no laboratório do chefe do projeto, o Craig Venter, falou, bateu na porta, may I come in? Entrou, yeah, nice bugs, né? Lindos bichinhos, vocês têm por aqui e tal. Ele falou assim, olha, eu estou sabendo que vocês estão se preparando aí para o genoma da Drosophila melanogaster, né? Vai gastar muito dinheiro, né? O cara falou, olha, nem te falo, nós estamos planejando comprar sequenciadores, treinar milhares de equipes e tal, já estamos aí nos preparando. Aí ele falou assim, não, sabe o que que é? É que eu montei uma firma que sequencia genoma, chama-se Celera, é lá em Bethesda, perto de Washington, assim. E aí, eu acho que assim, vocês são cientistas tão bons, vocês estudam as mutações, os mutantes, os laboratórios de vocês precisam tanto para essa ciência básica tão importante, né? Eu me proporia a sequenciar o genoma da drosófila para vocês com essa minha firma. Tem sequenciadores automáticos e tal. Aí o cara falou assim, não sabe o que que é? É que
Isso aí vai formar os cientistas, cada grupo vai aprender como que sequencia, como que monta, vai ser um grande aprendizado para todos nós. Mas assim, só para saber quanto que a sua firma cobraria, né? Para a gente saber se é vantagem, se não é vantagem. O Craig Venter falou assim para ele: olha, para vocês, assim, eu faria de graça, tá? Você não precisa pagar nada, não. Eu faço o genoma de graça. A única coisa que eu gostaria é que vocês examinassem o genoma em primeira mão, antes de ser publicado, assim, e me desse uma carta dizendo que ficou bom. Olha só o que ele queria. Vocês estão entendendo, né? O cara monta uma firma, ele se oferece para fazer o genoma da Drosophila gratuitamente. E a comunidade que mais entende de genômica do mundo, de genética, né, no caso do mundo, iria dar uma carta para ele dizendo que ficou bom, analisando, atestando que ficou bom, tá? Por que que ele estava fazendo de graça? O que que vocês acham que ele ia fazer depois de sequenciar a Drosophila com a firma dele toda poderosa? Fala aí, o que que vocês acham que ele ia fazer? Por que que ele estava fazendo de graça essa boa ação? Pra divulgar e depois cobrar muito dos outros? Dos outros, não só dos outros, ele ia partir para o genoma humano, entendeu? Ele ia partir para o genoma humano e ele não ia divulgar, ele ia vender o acesso para as companhias farmacêuticas, para todo mundo. Ele ia ganhar a maior grana. E aí, como é que a pessoa ia saber se ele sequenciou bem o genoma humano? Uai, se o pessoal da Drosophila falou que ele é bom, então o genoma humano que ele fez deve ter ficado bom, entendeu? Cara, o clima esquentou muito, muito no mundo, né? Vocês não viveram isso, e se eu não conto por aqui, não tem livros, cara, contando, né? O clima esquentou demais, demais. Era uma guerra entre a companhia estava sediada nos Estados Unidos, todas as leis, ele podia fazer o que ele estava fazendo, e aí a sedução em cima do cara da Drosophila foi grande. Se vocês lerem a revista Science no ano 2000, vocês vão ver alguns editoriais falando sobre isso, a dúvida que o cara tinha, de que se ele fizesse isso, ele podia estar contribuindo para depois o genoma humano ser vendido e tal, a industrialização da genômica, né? O que aconteceu foi que, no final de um ano de debate, o cara realmente topou o arranjo e deu o DNA para o cara sequenciar. 3 meses depois, papo, um genoma da Drosophila publicado. Tá bom? Na Science, o genoma completo da Drosophila publicado rapidamente. Em 3 meses estava lá, fechadinho, lindo, maravilhoso e tudo mais. E beleza. Esqueci de falar da metodologia da Celera. O Craig Venter, ele é muito conectado aqui no Brasil, né? Ele esteve aqui num congresso que o professor Sérgio Pena organizou, no qual estavam Watson e Crick, né? E umas pessoas ligadas em genômica, e eles fizeram uma reunião, decidiram fazer o transcriptoma de Schistosoma mansoni, porque o Craig Venter também trabalhava com transcriptômica naquela época de linfócitos, e aí o Craig Venter fez esse sequenciamento da Drosophila aí, e a tecnologia dele envolvia a mesma tecnologia do primeiro genoma sequenciado do mundo, que era bacteriano, o primeiro genoma mais simples, do Haemophilus influenzae. E o Haemophilus influenzae já tinha um bioinformata naquela época, o cara que fazia a computação, que fazia a montagem, era um software dele, e ele é o Myers, né? Greg Myers, e ele tinha uma estratégia para montar. E aí o Craig Venter apostou nele e levou ele para a Celera. Então ele era o responsável por fazer essa montagem. A montagem dele era diferente, não tinha mapa físico, não tinha organização dos baques, era tudo aleatório, tudo por shotgun, né? Shotgun
essa tradução é meio difícil. Shotgun é quando você sai atirando, tipo um atirador que atira numa multidão, né? Tiros a cego, né? Atirando cegamente, né? Então, como é que a Celera fazia? Era o mesmo protocolo do primeiro genoma bacteriano aplicado para o cromossomo humano, o software do próprio Myers, ele que fez esse desenho computacional. Só que tinha deixa eu já falar, né? A Celera não tinha só os sequenciadores, a Celera tinha um convênio com a Compaq, produtora de computadores, e produziram se chama farm, uma fazenda de computadores, quer dizer, uma sala cheia de computadores, todos derivados da máquina chamada Alpha, que era a máquina que tinha o melhor floating point, quer dizer, contas com casas decimais, né? Do mundo, né? Era uma máquina poderosa da Compaq que montaram para o Myers ali na Celera e tal. Então, como é que ele fazia? Ele simplesmente picava o DNA em 3 tipos de pedaços. Aqui está um pedaço pequeno e o médio, mas tem também o grande, que lá no final alguém descobriu como fazer e foi a chave do sucesso deles. Então, tinha fragmentos de 2.000 pares de base, 2 KB, né, 2 kilopares de base, né, 2 KB, fragmentos de 10 KB, e no final do projeto, um cara conseguiu fabricar fragmentos exatamente de 150 KB. Então, você tinha 150, 10 e 2. E aí o Myers mandava sequenciar um pedaço, uma extremidade de 2 KB e a outra extremidade de 2 KB. A máquina que eles tinham sequenciava 500 bases de cada lado. Para hoje é um absurdo de comprido isso daí, né? Mas é claro que era muito caro. Então, 500 pares de base daqui e daqui, 500 pares de base da de 10.000, né? E 500 pares de base da de 150.000 nas duas pontas. E o Myers ensinava o computador aí fazendo sobreposições entre esse e esse, por exemplo, esse sobrepõe com esse, né? Sobreposições entre as extremidadezinhas, né? Só que o Myers falava, computador, se você está lendo essa sequência aqui, a 2.000 pares de base você tem que encontrar essa, aí você vai juntando, né? Se você encontra uma sequência aqui, nessa molécula, a 10.000 bases você tem que encontrar essa, né? O Myers tinha essa informação. E nas de 150.000 também, se você tem essa sequência aqui, a 150.000 para lá você tem que encontrar outra. Com isso, o computador ia juntando pedaços aqui, aqui e ali, mas sabendo aonde que ele estava juntando, né? E aí ele conseguiu juntar, tá? Então, esse aqui é o protocolo do Myers da Celera. Mas aqui que vem a história que eu quero contar para vocês com detalhe, né? O projeto do genoma humano, nesse momento, estava em guerra com ele, depois que ele terminou a Drosófila, foi uma guerra para ver quem terminava primeiro. Essas duas metodologias. Drosófila já tinha conseguido, né? Aí, então, quando ele terminou a Drosófila, o pessoal das universidades fez reuniões e decidiram botar todo o dinheiro do mundo em sequenciamento. Criaram institutos de sequenciamento. Até hoje tem o Sanger Center, lá perto de Cambridge, tem vários centros americanos. O Japão também, o imperador do Japão botou grana. E eles, outros lugares do mundo entraram também, mas principalmente eles com muita grana, muita grana, muita grana. Aí eles fizeram uma reunião quando a briga ficou feia e eles falaram assim: quanto do genoma que a gente já tem sequenciado com esse protocolo que foi pensado aqui, né? Aí o pessoal falou 20%, 20% feito. Falta 80%, né? Beleza. A calcular pelo que esse cara fez aqui, em quanto tempo ele vai terminar o genoma humano? Resposta da segunda pergunta: em 1 ano ele termina esse genoma aqui. Aí, terceira pergunta: com todo esse dinheiro que nós botamos aí, quantos por cento a mais vocês conseguem fazer em 1 ano?
Os caras responderam 40%. Ah, 20 mais 40 dá 60, né? E eles iam completar em um ano. Ou seja, a universidade ia ficar na mão dos caras. Eles iam ter o genoma humano e iam vender, e a universidade, toda a ciência mundial não ia ter o genoma pronto, não. Só 60%. Aí que ocorre um caso muito legal, que é o seguinte: peraí, então, chama os bioinformata, vamos fazer um trato com eles. Ó, a gente ia dar para vocês 10 vezes figurinha suficiente para montar esse pedaço aqui. Se a gente der 5 vezes mais só, vocês conseguem montar? Os caras falaram, sequencia que a gente escreve os programas e a gente monta, tá? Isso aconteceu, tá bom? Então, assim, isso foi muito legal, porque tem ciência computacional aqui poderosíssima que foi feita, porque pensa bem, se eles conseguiam fazer mais 40% com 10 vezes de cobertura, eles conseguiam fazer 80% com 5 vezes de cobertura, entendeu? Simples essa conta. Aí eles começaram a fazer, e os bioinformata desenvolvendo software, desenvolvendo software. Não é que eles montaram exatamente no mesmo tempo que o outro, e a briga foi tão grande, mas tão grande, que o Bill Clinton era o presidente dos Estados Unidos. Ele obrigou o Craig Venter e o chefe do projeto pelas universidades a declararem no mesmo dia que tinham acabado juntos, tá? Isso aí é coisa que você não lê nos livros, mas vou mostrar a cena aqui, tá? E aí o genoma da Celera apareceu na Science, que é esse daí, e o genoma humano das universidades apareceu na Nature, que é esse daí, tá? Então a briga foi mais ou menos assim. Isso aqui é um vídeo. Eu podia até ter posto o som, mas eu vou só mostrar para vocês a entrada dos dois no salão oval, sei lá qual salão que é esse da Casa Branca. Vocês conhecem o Clinton, esse aqui, né? Esse é o chefe do genoma humano pelas universidades, e aqui está o Craig Venter, ó. Você vê que o Bill Clinton até dá mais bola para o cara da universidade do que para o Craig Venter, né? Isso foi 26 de junho de 2000, né? Aí, tá chegando, já estamos em julho. Então, lá na Casa Branca, as imagens aí vocês conhecem de filme, e o Clinton agradece a presença do pessoal da Inglaterra, do Japão, do não sei o quê. Vocês não estão com sono, ele está falando aqui. O ministro Blair estava ali, ele está agradecendo a presença do primeiro-ministro Blair, embaixadores do Japão, da França, e aí cientistas da China, de vários lugares, né, está agradecendo. Então, isso aí foi o anúncio oficial, depois cada um deles fala um pouquinho, e então declarada o término do sequenciamento do genoma humano. Na verdade, foi a primeira montagem, né? Isso aí foi em 2000, né, que eu falei. A montagem mais completa foi em 2003, né? Que apareceu a montagem mais completa. Eles ainda tinham buracos. E o Brasil é tão contemporâneo nessas coisas que a gente teve um congresso chamado Brazilian International Genome Conference, que foi apelidado de The Big Conference, né? Brazilian International Genome Conference, Big Conference. Isso foi em Angra dos Reis, né? E todo mundo que tinha genoma estava lá. A abertura foi com quem? Foi com o bioinformata, o Meyers, né? Que até ele tem contatos, amigos no Recife, uma amiga no Recife, ele vem para congressos lá de vez em quando, o Meyers,
E o Meyers falou, então, da montagem do genoma pela Celera e como que estava o genoma e tal, não sei o que lá. Logo em seguida ia falar um dos coordenadores do genoma humano, não era o principal, era um dos que tinha analisado e feito o paper, deu a segunda palestra do congresso, né? Então a gente teve a oportunidade de ver, eu estava lá, eu fazia muita pergunta, era bem novinho, e aí eu levantei a mão depois que o Meyers falou, porque eu sabia que no genoma público tinha 12% de buracos, faltava, porque tem DNA repetitivo, DNA muito difícil de sequenciar, eles estimavam 12% dos buracos. Aí, primeira pergunta, alguém tem uma pergunta para o Meyers? Eu falei, eu tenho. Meyer, se você pegar o que a gente tem de transcriptoma, porque o projeto de sequenciamento de RNA humano era o que tinha, não tinha genoma, mas tinha 12 milhões de sequências de RNA naquela época, porque isso é o que a gente tinha. Aí eu falei assim, se você alinhar o RNA contra o seu genoma, quantos por cento não alinha? Aí ele pegou e falou, olha, você sabe que o alinhamento é muito difícil, porque o RNA mensageiro já não tem mais os introns, a região intrônica está no genoma, não sei não sei o que lá, 12%. Ele falou a palavra 12%, que o outro não ia perguntar, mas o outro ouviu, né? Porque, na verdade, ninguém sabia direito quanto que tinha de buraco no genoma da Celera, mas eu acabei descobrindo através dessa pergunta, e outro cara falou, opa, tá igual, os dois estão igual. E logo depois saiu um paper comparando, os dois realmente estavam absolutamente iguais, tá? Então, era assim que foi feito o genoma e a história do primeiro genoma humano, e ele é montado e melhorado de ano em ano. A gente está na montagem 38, eu acho, e HG38, mas a primeira montagem mesmo, saiu em 2003, né? Então, mas em 2000 o Clinton obrigou os dois, mas obrigou mesmo, sabe? Assim, lá não parece, os dois estão bem ali, mas ele obrigou os dois a dizer que foi um empate, tá? A declararem nessa cerimônia, no mesmo dia, na Casa Branca. Então, vocês ouviram aí como é que foi a história da montagem do genoma humano. Eu vou fechar minha aula aqui, minha gravação de hoje, contando para vocês como que a gente trabalha hoje com montagem de genomas, né? Na verdade, quando a gente trabalhou com análise dos sequenciadores, logo no começo do curso, vocês viram que está ficando bem prático sequenciamentos bem longos, né? Então, aquele nanopore, ele faz sequências muito longas, o Paquibio também, e então a gente usa muito essas sequências. No começo eram caras, no começo tinha muito erro, agora elas estão realmente muito boas e a gente usa elas para fazer montagens. Mas um pouquinho antes de ficar muito popular essas daí, esse protocolo aqui era usado e eu vou aproveitar para explicar para vocês como que são os sequenciamentos para poder montar genoma. Então, suponha que você tem um genoma comprido, o DNA genômico está representado ali em cima, né? O que se faz é picotar esse genoma em pedaços pequenos, né? E quando a gente trabalha com esses fragmentos, existem algumas possibilidades que eu quero contar para vocês, né? Então, se eu pegar esses fragmentos, né, vamos supor fragmentos de 600 bases, tá? São realmente pequenos. E eu sequenciar apenas um lado, porque o sequenciador tem essa tecnologia de sequenciar apenas um lado, a gente chama isso de single read, tá? Eu não vou traduzir para leitura única, né? Que é o que está acontecendo, porque o nome single read é um nome técnico na biologia molecular. Single read, tá? Ah, como é que foi seu sequenciamento? Foi single read. Beleza, é uma coisa. Eu posso ter também, sequenciar os dois lados, tá?
Como os dois lados são pareados, eu sei que eu sequenciei um lado e eu sequenciei o outro lado da mesma molécula. Esse sequenciamento é chamado paired ends, né? Que é terminações pareadas. Não faz sentido eu traduzir para vocês, porque esse é o nome técnico da biologia molecular. Como foi esse sequenciamento? Ah, foi paired. Você nem fala ends, foi paired, tá? Foi single read ou paired ends? Foi paired, tá? E tem um terceiro sequenciamento que eu quero contar para vocês, que é o sequenciamento que equivale àquele cara de 150 mil pares de base que o Myers usava para fazer ancoragem. Presta atenção lá em cima, naquele cara lá, aqui, ó, de cima aqui, nesse cara aqui. Então, se usa marcar uma das extremidades com biotina, tá? Você consegue incorporar biotina, não vem o caso como, você consegue incorporar biotina. Um cara patenteou isso porque a biotina, ela liga fortemente numa molécula de streptavidina, tá? Ele fez a patente, ficou milionário com isso. Muitos kits de biotina e streptavidina são usados na biologia molecular. Mas presta atenção, eu tenho um cara longo, né? Um DNA genômico longo ali, com uma biotina na ponta. O que eu faço? Eu circularizo ele, tá? Eu coloco ligase e circularizo ele. Ele ficou com a biotina aqui no meinho, tá? Eu corto ele em muitos pedaços, fragmento ele com um sonicador, e aí eu pesco esse cara com a streptavidina, tá? Beleza? Ora, não é que eu sequenciei exatamente as extremidades, mas se eu sequenciar as extremidades desse fragmento, eu estou tendo a informação do cara longo. O que o cara longo tem numa ponta e o que o cara longo tem na outra ponta. Eu uso isso no computador e falo, computador, essas sequências aqui, pareadas que eu estou te dando, são de um cara longão, tá? Então, usa isso para fazer uma conferência. Se você está montando aqui, usa o outro pedaço para conferir se está certo o que está montando lá, para o lado de lá, tá? Esse cara aqui se chama mated pair, é um par acasalado, tá? Não faz sentido eu falar par acasalado, terminais pareados e leitura simples, porque a gente não ouve isso nos trabalhos, nos seminários, né? A gente usa mated pair, paired ends e single read. Então, com isso aqui, muitos genomas foram montados, tá? Hoje em dia, o paired ends ele está sendo substituído pelos sequenciamentos que fazem leituras muito longas, tá? Então, basicamente é isso aí. Depois eu conto para vocês, então, como que a gente monta um genoma, tá? Como que eu encaixo uma sequência na outra e consigo montar a leitura do genoma humano, tá? Então, vou ficar com vocês hoje com a metodologia de single read, paired ends e principalmente o mated pair, adicionando as sequências longas do PacBio ou do Nanopore, né? E com essa história que eu contei para vocês, que começou com a briga resolvida pelo Clinton entre uma companhia chamada Celera, né? Que publicou na Science, e todo o consórcio público de universidades que publicou na Nature o primeiro genoma lá pelo ano 2000, né? 2003 já foi uma nova montagem, estamos indo para 2023, quase 10 anos de genoma humano e com muitos genomas por aí, né? Então, hoje em dia está ficando difícil a gente achar um organismo que não tenha o genoma sequenciado, né? Então, na próxima aula, que é maior, eu vou conseguir dar mais detalhes, né? De como que você faz para montar o genoma e tudo mais. Deixa eu parar minha gravação por aqui.